Olá, primeiramente eu gostaria de cumprimentar você que está nos assistindo. Sou William Miron, repórter do Broadcast Energia, e no programa Energia em Debate de hoje vamos conversar com o sócio-diretor da Timos Energia, Alexandre Viana. Tudo bem, Alexandre? Obrigado pela sua participação. Tudo bem, William? Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Legal. Bom, inicialmente, né, eu gostaria de saber sua perspectiva para o setor elétrico em 2023. Tendo em vista que é um ano de diversas mudanças, né, no setor, com uma nova equipe formulando as políticas setoriais no Ministério, né? Enfim, como que você vê esse ano, enfim, esse contexto para o setor elétrico? William, eu sempre gosto de brincar, até para deixar leve o bate-papo, por ser um ambiente online, né? Que no setor elétrico a gente não morre de tédio, né? Então, Verdade. você pode ter qualquer coisa, menos reclamar de tédio que trabalha no setor elétrico. Então, deve ser um ano bastante positivamente agitado, eu espero, tá? A gente aqui tem atendido muitos players nacionais e internacionais que veem o Brasil como plataforma de investimentos, principalmente em renováveis, tá? Então, eu acho que deve ser um ano bastante agitado positivamente. Tem muitas empresas também se estruturando para montagem das suas operações de varejo no Brasil de energia. Então, são operações que vão ser robustas, que demandam bastante investimento em mão de obra, TI, time de vendas. Então, vai ser um ano bastante agitado nesse sentido. Então, a gente imagina que também vai ser um ano aquecido em M&As, que muitos players buscando plataformas renováveis. Então, vai ser um ano, do ponto de vista de negócio hidrelétrico, bastante agitado. Obviamente, também tem um novo governo entrando, né? Que felizmente o corpo técnico já conhece bem o setor elétrico, então isso facilita bastante. Então, a gente tem perspectivas positivas para esse ano de 2023, que vai ser, como eu brinquei, né? Um ano que de tédio ninguém vai morrer. Bom, você tinha mencionado a questão da varejista, né, da comercializadora varejista, e uma das principais questões para o próximo ano é justamente a abertura de mercado livre para baixa tensão, né? Agora, no final do ano, o governo fez uma consulta pública sobre o tema, cogitava fazer abertura infralegal agora, né, nos últimos dias de 2022, mas devido à questão de mudança de governo, etc., eles resolveram deixar para o próximo ano, né, para a próxima equipe. Como que você vê essa questão da abertura de mercado? Enfim. Claro. Bom, William, a Timos, tanto a Timos como empresa, como eu, pessoa física, a gente é a favor da abertura de mercado, da competição. Mas, obviamente, nós somos a favor da abertura de mercado organizada, né? Então, assim, a gente é defensor da abertura. A Timos fez diversos estudos, tanto para os seus clientes, como também para conhecimento da equipe e também do mercado, engajamento dos stakeholders sobre a abertura de mercado. A gente vê como positivo a questão da abertura. E a gente brinca, assim, a gente até falou muito isso ao longo dos últimos anos, né? O mercado, ele vai abrir. O melhor é que seja de forma organizada, porque se eu não fizer uma abertura organizada, o que vai acontecer? É o pior dos cenários, que é a abertura desorganizada. E a abertura desorganizada significa mais o que se fala de stranded costs lá na frente, ou seja, de custos afundados na frente, custos que vão ficar represados para quem fique e não migra. Então, é melhor que você abra de forma organizada e, ao meu ver, até o mais rápido possível, porque do contrário, o consumidor, as pessoas vão procurar alternativas de pagar mais barato. E aí isso pode deixar mais custos para quem fica. Então, o ideal é você fazer uma abertura organizada e rápida, porque do contrário, esses custos podem ficar muito maiores. Então, a gente é a favor que a abertura chegue sim até a baixa tensão. A gente acha que foi prudente fatiar ela em blocos, né? Alta tensão primeiro em 24, depois o parte da baixa tensão em 26 e a outra parte em 28. Talvez pudéssemos, talvez acelerar um pouquinho a baixa tensão residencial para 26 também. Porém, eu acho que é prudente você ter esses blocos e, nesse meio tempo, você endereçar problemas que certamente vão surgir, que são naturais, que surgem em qualquer transição de mercado. Mas eu creio que os problemas vão ser maiores se a gente não fizer a transição para um mercado competitivo do que fazê-lo, até porque a gente tem visto que o consumidor está procurando alternativas, seja aqueles que podem migrar, seja os que já estão no livre para autoprodução, ou ainda geração distribuída, que tecnicamente se chama de mercado regulado, mas na prática é o consumidor querendo ser livre, né? Buscando uma alternativa de se autossuprir ou de conseguir um supridor de energia mais barato.
Certo. Você tinha mencionado aqui que talvez o consumidor residencial pudesse migrar já em 2026. Você acredita que existem condições dessa migração acontecer em 2026, do consumidor residencial? Enfim, Olha, na linha bem da transparência que sempre pauta nossas falas, né? Assim, eu via infralegal, eu creio que 26 e 28. Via legal, 26 seria possível, porque você teria o encargo já criado de transição, que eventualmente, se por algum motivo tivesse algum descompasso no portfólio das distribuidoras, você conseguiria atribuir essa diferença de valor. Então, eu creio que se for infralegal, 26 e 28, se for com o PL em 26 já seria possível, porque você teria essa condição de colocar o encargo de transição. Também tem estudos até de consultorias concorrentes nossas, né, que apontam que 26 seria possível no infralegal. A gente acha que 26 seria possível com o legal e 28 com o infralegal residencial. Mas isso depende muito da curva de imigração também, que a gente acredita que não vai ser igual no Brasil como um todo. E a gente também acredita que GD e Mercado Livre vão competir em alguns mercados vão ser melhor você eventualmente ter GD do que Mercado Livre. Então, tudo isso por isso que eu brinquei de TED, a gente não vai morrer, né? O setor vai ser bastante aquecido e bastante competitivo nos próximos anos. A competição vai ser bem forte, a gente prevê um cenário de competição bem forte, que vai ser bom para o consumidor no médio e longo prazo. certo. E em relação a essa a maneira como vai se dar a abertura, né? Algumas pessoas definem que ela ocorra de maneira infralegal, como aconteceu com a alta tensão. Outros preferem que seja pelo PL 414. É, qual a sua avaliação? Pô, ótima pergunta, William. Na verdade, eu vou fazer uma. Vou tentar ser breve na resposta para não tomar muito tempo, mas fazer uma análise mais ampla, assim. Eu brinco que sempre tem a questão do livro-texto, né, técnico de desenho de mercado, para aquele estudo de regulação e desenho de mercado, e tem o pragmatismo do dia a dia das decisões de negócio da vida. Eu brinco que eu fui ter agraciado de poder ter vivido os dois mundos, né, ter trabalhado, ter estudado, feito doutorado na Poli, e ao mesmo tempo depois vim para o mundo prático do pragmatismo de uma consultoria, ou então tá mesmo de uma mesa de trading. O que a gente verifica é o seguinte: se você for pegar o tecnicamente perfeito, você fala, não, vamos discutir tudo uma reforma ampla, tudo. E isso vai demorar anos e no final não vai acontecer, porque a realidade vai mudar rapidamente e você vai ter uma série de transformações acontecendo e quando você tiver pronto o estudo depois de 4, 5 anos, acabou, já o mercado já é outro, aquele estudo já não serve para mais nada. Então eu brinco que assim, se eu for pegar o livro texto, deveria estudar um monte de detalhes, mas se eu não fizer algo, o mercado vai fazer por mim. E aí é o que a gente está vendo já hoje. Então eu sou defensor de talvez começa no infralegal, já vai dando sinalizações de mercado e em paralelo discute os ajustes legais que têm que ser feitos, como o encargo de transição. O meu receio é só a gente ficar parado, e aí a gente não avançar e de repente as pessoas vão tomar decisões econômicas, as empresas, e aí você ficar aquele problema que eu mencionei de custos elevados para quem fica e não pode migrar. Então eu acho que o mais razoável, racional seria a gente avançar no infralegal mesmo, em paralelo ter uma pressão para que saia, aprove-se a lei, o PL 414, no sentido de da cobertura da questão do encargo de transição e eventuais ajustes que venham se percebido como necessário, tá? Então, eu sou a favor de uma abordagem híbrida ou dupla, vai, começa de um jeito e complementa com o outro, mas não ficar sem fazer, porque eu acho que pior será não fazer nada. Tá certo. Bom, Alexandre, em relação ao timing dessa abertura, você acredita que pode ser que seria possível ela acontecer no início do ano? Enfim, alguns falam entre março e abril, ou talvez seja uma questão que se arraste um pouco mais. Olha, infralegal, eu acho que se a decisão for de fazer, é possível fazer rapidamente, porque isso é uma emissão de portaria, eventualmente, se quiser algum conforto maior de um decreto. Mas minha aposta é primeiro semestre, tá? Porque é natural quando você tem uma nova equipe de governo, seja qual ele for, que você vai querer entender todo o que foi discutido e tomar decisões, até porque depois querendo ou não, a responsabilidade da decisão vai ficar agora contigo, né? Você que vai ter que gerenciar isso. Então eu creio que ao longo do primeiro semestre, os primeiros uns 2 meses, eu creio que a nova equipe vai entender todo o contexto, provavelmente vai chamar muita gente do setor para ouvir, e a partir daí,
que se eu tomar a decisão seria de março em diante. Então, acho improvável antes de março, no infralegal. No legal depende muito do time do legislativo, é um assunto que já está bem maduro lá, então eu não me surpreenderia se for pela abordagem legal de em fevereiro ou março ter alguma coisa sendo votada, mas aí depende muito do time do legislativo, da agenda legislativa, né? A gente sabe que tem uma agenda pesada também, mas pegando até o ponto que eu tinha comentado na questão anterior, entendo ser razoável começar com o infralegal e você depois complementar com o legal naquilo que couber, naquilo que o intro legal não pôde endereçar. Mas eu apostaria ao longo do primeiro semestre de 2023. Bom, mudando um pouquinho de assunto, né, uma das questões em alta para o ano que vem são justamente os penduricalhos que têm sido colocados na conta de luz, né, por meio da CDE. Eu queria saber como que você avalia essa discussão, né? Nos últimos dias, inclusive, grupos que defendem os consumidores fizeram uma proposta de tirar, né, aos poucos, os subsídios da conta de luz e transferir esse custo para o Tesouro, né? Qual sua avaliação também em relação a essa proposta? É, o in- vou começar assim. Interessante que o Brasil está sofrendo ou está discutindo é o que o resto do mundo está discutindo, tá? Então, às vezes a gente tem aquela mania, né, que a gente brinca, né? A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Eu sempre brinco isso, né? O ditado também tem em inglês, né? Grass is always greener. E a gente acha que só o Brasil está passando por isso. Não, na Europa também está essa discussão. Já ocorria antes da crise energética de agora, que não pode dizer, porque explodiu os preços, então não. A pessoa já tem já de subsídios que foram colocados ao longo dos tempos, seja para incentivar uma tecnologia, seja por uma questão de renda, e aí depois você torna isso muito pesado para o consumidor. Então, minha visão é que, em primeiro lugar, a gente tem que brigar para eliminar a causa raiz. A causa raiz é subsídios devem ser o mínimo necessário, porque eles provocam as distorções de incentivos no longo prazo. Então, a gente tem que brigar para que não sejam construídos novos subsídios e que eles só ocorram algum tipo de encargo mínimo necessário, né? Então, esse acho que tem que ser o primeiro driver. O segundo momento bom, uma vez que ele está posto, eu sou da teoria que tem a regra da lei, eu tenho que honrar aquilo que foi pelo período que foi estabelecido. Então, quem tomou decisão empresarial tomou com a regra do jogo. Então, o segundo lugar que a gente tem que ser basilar é não mexer naquilo que foi acordado e honrar aquilo, por mais que se eu for uma decisão que hoje me arrependa ou não, não importa, eu tenho que honrar. Eu sou defensor de contratos, da regra da lei. Aí o terceiro ponto bom, quem paga esses subsídios? Então, eu acho que tem feito um estudo muito cauteloso para entender aquilo que é setor elétrico e aquilo que é política do Estado brasileiro. Então, assim, eu até não sou contra transferir alguma coisa para o Tesouro, mas acho que tem que ser feita uma discussão de forma madura. Essa discussão, de forma mais sofisticada, ou com terminologias mais fancy, mais chiques, foi usada internacionalmente, que é o que chama de reset regulatório, regulatory reset. Então, seria dar uma resetada em tudo isso e falar, olha, vamos zerar o jogo, o que foi feito aqui foi bom, então vai ter um compromisso do Estado nesses países de não colocar mais subsídios, e a partir de agora o que era do passado ficou para o Estado arcar. Pode ser feito isso no Brasil, mas eu duvido que a gente vai conseguir resistir à tentação de no futuro colocar novos. Aí você pode ficar sempre com essa tendência de coloca por um tempo e depois transfere para o Estado brasileiro. Então, eu sou defensor assim que, uma, eu tenho que discutir a casa raiz. Dois, honrar contratos, eu não posso querer romper com algo que já foi concedido, seja ele de para que fonte for ou que estrutura comercial for. E terceiro, fazer transferências, mas eventualmente uma condição muito séria sobre o que foi setor elétrico e o que foi Estado. O que for política de Estado, eu acho razoável transferir. Agora, o que for setor elétrico, eu acho que deveria ficar no setor elétrico. Aí vai uma discussão no limite. Tudo é Estado, tudo vai para o Estado, né? Pode até ser, mas eu acho que tem que discutir com calma e ver que elementos são cada um, para evitar também de não virar depois uma tendência de eu criar subsídios, porque depois eu sei que eu vou brigar para o Estado assumir. Bom, já que a gente está falando de subsídio, nos últimos dias aqui, semanas, nós vivemos essa discussão, estamos vivendo ainda, né, porque não terminou, sobre o subsídio para a GD, né, a prorrogação. Como que você vê essa questão? William, eu brinco que a gente tem que ser agnóstico tecnologicamente, né? Ou Uhum, seja, eu tenho que ver as diferentes fontes, opções de mercado de forma neutra. Então, em primeiro lugar, GD é algo bom. A gente pode, porque uhum, não fica aquela coisa assim, GD é algo ruim. Não, GD não é algo ruim, porque às vezes fica também muito manchado o debate. O problema sim, é se o benefício, os incentivos que foram dados no passado foram muito generosos ou não,
e se agora eu tenho que reverter, qual o ritmo de reversão que eu vou fazer. Então, assim, eu sou contra pessoas que ficam criticando os investidores de GD e ficam falando, não, era a regra do jogo. O capitalismo é isso, né? Você coloca regras no jogo, os agentes econômicos se comportam de acordo com essas regras, eles dão estímulos. Então, eu não sou daquela corrente que, tipo, coloca como a pior coisa do mundo. Não, não é. A GD tem muitas coisas boas, como, por exemplo, a questão do grid, da rede, você, no sentido de, por exemplo, das perdas, também causa problemas, alguns problemas de rede, que é para a distribuidora também, ela tem que fazer uma gestão da rede diferente. Então, assim, tem seus pontos positivos e negativos. O consumidor se empodera, então é algo positivo. Porém, hoje, do jeito da regulação, de fato, tem custos que a gente pode entender, olha, no começo, ok, deles ser um formato net metering puro com tudo compensado, agora pode ser que não faça mais sentido, porque eu estou deixando um custo para justamente quem não pode ter GD pagar para quem pode. E aí fica uma questão injusta, porque aqueles que não podem ter vão estar subsidiando geralmente quem pode ter, que é quem tem uma condição de renda melhor. Então, minha opinião hoje é o seguinte: não podemos ir para uma linha de satanizar a tecnologia, dizer, é ruim. Não, não é ruim. A questão é discutir como vai ser a transição. Então, eu sou favorável, que eu acho, a meu ver, tá? Apesar das discussões, que deveria se encerrar por agora. Eu acho que deveríamos começar a discutir de fato essa transição que foi aprovada, de faseada. Eu acho que tem aí um tempo razoável de acomodação. Então, nesse ponto, eu não gostaria, assim, minha visão, né, como analista de mercado, que fosse estendido. Eu acho que o que foi feito até agora foi correto, em termos de timing, para dar previsibilidade. Não sou contra a fonte, pelo contrário, sou muito a favor. Eu acho que a gente tem que ter um portfólio de fontes. Inclusive, eu acho que a GD, em alguns lugares do Brasil, fazia mais sentido que o Mercado Livre. Mas eu sou defensor que você tem que, de fato, ir implementando aquilo que foi aprovado. Então, se tem uma lei que foi aprovada, temos que agora discutir, de fato, ela tem que ser cumprida esse prazo, e eu, particularmente, acho que seria interessante mantê-lo por uma questão de honrar os acordados, né? Então, acho que seria essa a minha visão. Mas gosto da tecnologia, não a vejo como algo ruim, como muitas às vezes a gente vê na grande mídia, tá? Legal. Bom, Alexandre, a gente está chegando ao fim, mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta, que seria em relação ao hidrogênio verde, né, e até as eólicas offshore, né? É um assunto que tem sido bastante debatido nesse último ano, né? Foi bastante debatido. Eu acho que vai continuar em alta o ano que vem. E a gente tem essa discussão, né, de como vai ser a certificação, regulação do hidrogênio verde, a definição de como vão ser concedidas as áreas para implementação da eólica offshore. Enfim, como você tem acompanhado essas questões? Qual a sua opinião? Bom, ambos são temas que para a gente aqui na Timos a gente atua bastante. Tem apoiado alguns players internacionais e também locais em questão de hidrogênio. E de óleo offshore, a gente tem apoiado, principalmente internacionais, que estão discutindo a possibilidade de investir no Brasil e analisando para que rumo podem ir a questão do óleo offshore. Então, pegando os dois assuntos, que eles meio que em algum momento eles se interligam, né? Acho que a gente veio para aquela discussão assim, o que é política do Estado brasileiro, o que é política do setor elétrico, né? Então, assim, para mim, a questão do hidrogênio é interessante o Brasil, ambos os casos, né? O hidrogênio e a eólica offshore, mas no caso do hidrogênio, que está um pouco mais avançado no Brasil a discussão, né? Já tem projetos, mesmo que ainda em formato pequeno, mas já produzir as moléculas e aí ver a destinação, eu acho que sim, a gente tem que incentivar. A gente só tem que tomar cuidado para ver o que é política de Estado brasileiro, o que é setor elétrico. Porque o que vai acontecer, por exemplo, em ambos os casos, nesse primeiro momento, você tem que ter um push, né? E a meu ver, parece que o push do hidrogênio já meio que já foi iniciado, né? E da eólica offshore é o próximo. Então, assim, Uhum. eu acho que combinar eventualmente, se eu vou ter algum tipo de política setorial favorável e tiver algum custo adicional que eu tenho que arcar, o que seria arcado via Estado, o que seria via consumidor? Né, para não ficar uma coisa pesada para o consumidor também. Então, acho que, novamente, aquela discussão de o que fica para cada lado, eu acho que é interessante se ter, nesse caso, das duas tecnologias. No caso de hidrogênio, eu creio que mais via mercado vai se sair as soluções, porque já está se acontecendo, tem uma demanda, assim, pelo menos uma sinalização de demanda no médio e longo prazo, e tem grandes players nacionais e internacionais já começando a se mover nisso. De eólica offshore ainda está na parte de estudos, mas eu creio que a gente deve ter um leilão de eólica offshore nos próximos 2 anos. Essa seria a minha aposta. Muito mais uma aposta do que uma certeza, tá? Assim, olha, se eu fizer um leilão entre 23 e 24,
eu deveria estar entregando essa energia entre 29 e 30, que é um prazo de 6 a 7 anos. Então, eu imagino que nos próximos 2 anos a gente deve ter uma evolução para ter um leilão de eólica offshore. Nesse caso, a discussão cabe muito bem a discussão do que é setor elétrico, do que é política do Estado brasileiro, porque talvez hoje não caiba o custo dela, que é mais alto, bem mais alto do que da onshore. Porém, se eu não fizer nada agora, eu vou chegar tarde na festa quando o mercado tiver já amadurecido, tiver mais acontecendo. Então, no caso da eólica offshore, eu imagino que um leilão nos próximos 2 anos deve ocorrer, mas tem que ser feita uma discussão do que seria via consumidor, do que seria via Estado brasileiro. Eu acho que neste caso cabe bem uma combinação de políticas, tá? No caso do hidrogênio, eu acho que vai ser mais via mercado, e a certificação, eu creio que tanto o CCE quanto o Ministério de Minas e Energia estão discutindo, que a gente está acompanhando com a União Europeia e outras entidades internacionais, como melhor fazê-lo. Então, acho que está bem servido nisso. E do eólico offshore, imagino que um leilão, como foi nos demais tecnologias para impulsionar, mas creio que aí o custo deveria ser discutido se não poderia ser algo híbrido, tendo em vista que é uma fonte ainda mais cara do que a onshore, pelo menos por um período de tempo ali. Legal. Bom, nós vamos chegando então ao nosso final. Eu gostaria de agradecer a você que nos assistiu até aqui e gostaria de agradecer também sua participação, Alexandre. Muito obrigado. William, que agradeço, é um prazer aqui estar representando a Timos, conversando com vocês, e que a gente possa ter a oportunidade de discutir o setor elétrico, como eu brinquei no começo, de tédio a gente não vai morrer, então certamente vai ter muita coisa legal acontecendo aí ao longo de 2023. Legal. Bom, o Energia em Debate de hoje fica por aqui e até o próximo.